Após Rede Rio divulgar matéria, a Assembleia de Deus Saracuruna desfaz parceria com Flor de Lis e Flor de Lis põe à venda a estrutura interna da igreja. Sim, a estrutura interna, apesar de estar com o nome da Igreja Assembleia de Deus Saracuruna, ainda pertencia a Flor de Lis. Assim, fazia parte de um trato. A Assembleia de Deus Saracuruna pagava o aluguel à Flor de Lis, que redirecionava este valor ao real proprietário do galpão, e Flor de Lis cedia a estrutura interna. Porém, após a polêmica com os fiéis que não gostaram de saber que estavam nesta sede, que pertencia à Flor de Lis, onde o filho de Flor de Lis era o pastor, a denominação optou por desfazer o trato. E a Flor de Lis não restou o que colocar à venda toda a estrutura interna da igreja. Flor de Lis faz trato com o pastor de outra denominação religiosa e faz uma espécie de arrendamento à igreja dele, a Assembleia de Deus Saracuruna, no Mutondo, em São Gonçalo. Só que neste combo do tal suposto arrendamento vieram também a equipe de Flor de Lis e o mesmo pastor do Ministério Flor de Lis, seu filho Gerson, investigado em um terceiro inquérito pela morte do pastor Anderson do Carmo. Estranho, não? Pois é, os fiéis também não gostaram nada disso, pois quando foram convidados para a inauguração de mais uma filial da ADS, nomenclatura da Assembleia de Deus Saracuruna, lá em São Gonçalo, não podiam imaginar que fosse ali. E ainda com aquela dinâmica, com aquelas pessoas. Era através desse acordo com a ADS que Flor de Lis, amiga de longa data do pastor Genival da ADS, esperava retornar triunfante ao mundo gospel, sob o discurso da Madalena arrependida, endossada pelo pastor líder da igreja com o clássico: atirem a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca pecou, quem nunca mandou matar o marido, não é mesmo? Super normal. Quem nunca tentou culpar um filho que nunca esteve em casa no momento do homicídio, não é mesmo? Todas as mães do mundo fazem coisas do gênero. Então, que atire a primeira pedra, bando de pecadores. Para quem não entende ironia, era ironia. A gente hoje vive numa pobreza intelectual tamanha que a gente precisa explicar até mesmo a ironia. Flor de Lis, que foi levada pela polícia por estar envolvida na morte do marido, viu seu modesto império religioso ruir. Sim, porque Flor de Lis nunca teve um império religioso. O pastor sambava muito para levantar cada igreja do ministério de sua amada. No total eram 7 templos, longe de ser um Edir Macedo, que possui 22.000 templos, ou um Valdemiro Santiago, com 6.000 templos, ou a colossal Assembleia de Deus, com pouco mais de 375.000 templos. O jornal São Gonçalo publicou no dia seguinte à prisão dos demais filhos de Flor de Lis envolvidos no assassinato do pastor, na segunda fase do inquérito, que com o indiciamento de Flor de Lis como mandante do crime, os membros da igreja se perguntavam: e agora? Junto com a acusação de Flor de Lis veio a prisão de 5 filhos da deputada, incluindo Carlos Ubiraci Francisco Silva, o então pastor da igreja de Piratininga, além da sede do Mutondo, que era pastoreada pela própria Flor de Lis. O indiciamento de Flor de Lis dividiu as opiniões também dos seguidores das suas redes sociais na época. Apesar da defesa da cantora gospel alegar sua inocência e garantir que o inquérito não tem substância suficiente para apontá-la como mandante, a polícia já garantia que não havia dúvida quanto à participação de Flor de Lis no caso. Ela financiou a compra da arma do crime, avisou sobre a chegada de Anderson, planejou o caso. Temos provas suficientes para afirmar que ela orquestrou o crime, informou na época o delegado Alan Duarte, responsável pela investigação. Segundo a polícia, Flor de Lis disse ao filho que não podia se separar do pastor Anderson para não ir contra a palavra de Deus. Fazer o quê? Separar eu não posso, pois vai escandalizar o nome de Deus. Porém, parece que para a pastora, matar o marido não iria contra a palavra de Deus, mesmo que este esteja entre os 10 mandamentos.
Outra questão que também foi apontada pela polícia após depoimentos é que a pastora que prega a palavra de Cristo para milhares de fiéis frequentava uma casa de swing. Ela chegou a ser apontada como o elo que levava a família para orgias e festas. Após essa revelação, alguns fiéis já começaram a deixar de frequentar a igreja, mas outros, apesar de todos os indícios apresentados pela polícia, seguem afirmando que a pastora é inocente. Logo após a morte do pastor, quem havia assumido o comando das igrejas era o filho Carlos Ubiraci, conhecido como Pastor Carlos, que retirou o nome da mãe de suas postagens no Facebook anunciando cultos nos templos. Em 3 panfletos publicados em sua rede social, o pastor se referia à igreja apenas como Ministério Cidade do Fogo. A primeira publicação foi no dia 27 de agosto de 2019, mas Carlos foi preso no dia 24 de agosto de 2020, juntamente com os demais envolvidos na morte do pastor Anderson. Em setembro de 2019, voltando um pouquinho, a sede do Ministério Flor de Lis deixaria de ser no Mutondo e passaria para o bairro do Laranjal. Desde o início de 2017, estava sendo construída uma nova sede. Era o principal projeto do pastor Anderson para a igreja. Após o crime, a obra teria sido interrompida. O local foi planejado para abrigar 5.000 fiéis e a inauguração estava prevista para 5 de setembro, durante o Congresso Internacional de Missões. Mas nada mais foi feito. E hoje está nas mãos de Leonardo Sali, da IPTM. Ele, que inicialmente se interessou pela sede do Mutondo, mas não gostou do valor pedido por Flor de Lis pela estrutura interna, uma vez que a sede não é sua. Flor de Lis pediu 600 mil. Então, Leonardo Sali foi direto ao proprietário e escolheu dar continuidade à obra do pastor Anderson e está para inaugurar a sede do Laranjal a qualquer momento. Segundo o jornal Extra, Anderson do Carmo era o presidente do Ministério Flor de Lis e atraía fiéis pelas suas pregações conhecidas por serem extrovertidas e cativantes. Flor de Lis, por outro lado, chamava o público principalmente por sua performance como cantora nos cultos, além de atuar como conselheira dos frequentadores. Com a morte de Anderson em junho de 2019 e as revelações da existência de um plano dentro da família para assassiná-lo, a deputada começou a ver a debandada de frequentadores e integrantes da igreja, alguns da própria família. Misael e Luan, por exemplo, 2 filhos afetivos que são pastores, foram alguns dos que deixaram o ministério. Na tentativa de reduzir a perda dos fiéis, o nome de Flor de Lis foi gradualmente retirado do nome da igreja, que passou a se chamar, como dito, Comunidade Evangélica Cidade do Fogo. A manobra, no entanto, foi em vão. Recentemente, a crise se acentuou ainda mais. A ex-deputada era responsável por comandar os cultos de quinta-feira e domingo na sede do Mutondo, mas já no início deste ano, Flor de Lis mantinha aberta apenas a sede do Mutondo, que contava com 1 dúzia de fiéis. Nem seus filhos todos vinham levantar o nome da igreja ou glorificar o nome de Jesus, como costumam dizer. Pois em imagens, é claro e evidente que o número de pessoas presentes nos cultos não chegavam a 1 dúzia de pessoas, sempre menos, até a prisão de Flor de Lis. Como Flor de Lis mantinha o aluguel, que até o dia da morte do pastor custava em torno de R$ 8.500, não se sabe. O fato é que ela bancava este local, se apegava a ele com todas as suas forças, ou melhor, se apega. Desde a prisão dos envolvidos da primeira fase do processo, a cantora vem fazendo malabarismo para evitar a debandada de seus fiéis. A partir do momento em que o público começou a desconfiar que ela estivesse envolvida na morte do marido, ela pôs um dos seus filhos na presidência das igrejas, mudou o nome da congregação para não perder este canal com potencial agora futuro. Mas depois da prisão dos réus da segunda fase do processo, que inclui também este filho que ela pôs como presidente das igrejas e onde a própria se tornou ré por vários crimes e como mandante do assassinato do marido, veio a derrocada total de suas igrejas, restando apenas esta sede do Mutondo, aonde, ao que tudo indica, ela não entrega o imóvel ao proprietário e o subloca, como fez a esta igreja a Assembleia de Deus Saracuruna. Sabemos que, além de comprar a estrutura interna, a igreja compradora tinha um contrato de gaveta com Flor de Lis, no sentido moral, até porque são parceiros de longa data.
Antes mesmo de ser presa, Flor de Lis chegou a se apresentar em algumas filiais de tal denominação. E antes da morte do pastor, Flor de Lis já tinha um relacionamento de parceria com a ADS. O fato é que não deu certo, durou apenas até a inauguração. Os dirigentes acharam melhor não levar adiante esse projeto na sede do Ministério Flor de Lis, comandada pelo filho de Flor de Lis, com o pessoal de Flor de Lis por lá. Devido à pressão dos fiéis, tudo leva a crer que a ADS tenha desistido da parceria com Flor de Lis, deixando assim de repassar o dinheiro dos aluguéis e entregando novamente a sede. Não restou para Flor de Lis colocar toda a estrutura interna, agora reformada com o nome da ADS, à venda. Toda a estrutura interna do Ministério Flor de Lis você consegue encontrar por aí nos sites de venda online mais cobiçados da internet.